Então, pessoal, chegando agora nesse módulo 4 desse nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre a reta final, aqueles momentos ali pré-prova, mais próximo possível da prova. Irene, como é que é o clima pré-prova? Horrível, né? Horrível. Mas é isso que a gente está querendo desmistificar, né? Primeira coisa, assim, em relação ao nosso curso, a gente está junto com vocês, com eventos muito próximos, assim, ao vivo, interativos, próximos da prova. Então, eu acho que isso dá um conforto. Eu fico pensando, quando eu fiz a minha prova, se tivesse acontecido, eu estava bem mais tranquila. A gente está ligado direto com vocês. Agora, tem várias coisas que a gente tem que pensar quando chega lá, né? Você já estudou, beleza, cheguei. Muitas pessoas gostam de chegar muito antes, outros preferem chegar em cima da prova. Isso eu acho que é livre-arbítrio. Eu prefiro chegar em cima, mas tem muita gente que já quer ficar no hotel antes, quer se aclimatar. É muito importante que vocês estejam bem fisicamente. Então, assim, tem que se alimentar direitinho, tem que utilizar até os treinos de simulado para você ver o tempo que você demora, porque o que acontece é muito frequente, Clarice já viu, Pantoja também, é você não ter tempo de preencher o cartão de respostas. Isso é o desespero final, porque você sabia a matéria e você não preencheu. E saiu chutando porque você não tinha como terminar de colocar as respostas. Então, primeira dica importante, leia a prova e vá assinalando ou respondendo as matérias que você sabe mais ou questões que você achou mais fáceis. Dessa maneira, o que acontece? Você já mata uma parte boa da prova. Se você ficar paradão numa questão que você não sabe, você já está perdendo bastante tempo. Esse tempo de 4 horas, ele parece muito, mas não é. É pouco tempo para você responder 100 questões. Então, tenta matar o que você sabe. Outra coisa, reserve um tempo bom para você responder e preencher o seu caderno de respostas para você também não fazer nada errado, porque ainda é manual mesmo. É assim que é a prova. Não é, Clarice? O que é que você acha? Por enquanto é assim, né? A gente nunca sabe porque está sempre mudando, né? Mas realmente, às vezes a gente tem alguns alunos excelentes que não conseguem concluir a passagem para o cartão e perdem aí 10, 15 questões e às vezes passa ali no sufoco, sendo que podia ter passado muito melhor, com muito mais facilidade. Então, assim, organização, gestão de tempo é muito importante. O treinamento prévio de realizar questões, fazer os simulados e fazer o treinamento de quanto tempo você demora, não brigar com as questões. Ah, mas na letra isso A... é muito importante, né? muito importante. Fala um pouco sobre isso, Pantoja, porque assim, a gente lá no grupo do Telegram, a gente recebe muitas dúvidas e a maioria das dúvidas sobre questões de provas antigas e eles querendo brigar com os gabaritos. Comenta um pouco sobre isso. Não adianta você, que a gente brinca, né, entre aspas, não brigar com a questão. Perguntou aquilo, responde aquilo. Não adianta, seja objetivo. Não fique tentando imaginar que tem uma pegadinha ou que tem alguma coisa oculta. Uma prova de 100 questões, esse tipo de questão, que é um exame o quê? É um exame de certificação. Você não está disputando uma vaga com ninguém. É uma prova de suficiência para você ter um título numa especialidade. Então ele quer saber se você tem aquele conteúdo, se você tem aquele conceito. A ideia da banca não é prejudicar o candidato. É claro que existem questões, às vezes, mal formuladas, com duplo gabarito, até no livro sendo uma bibliografia muito extensa, às vezes até que tem 2 respostas às mesmas questões, às vezes essas questões são até anuladas depois da revisão do gabarito inicial. Mas não é para você discutir com a questão. Perguntou, se atém ao que foi perguntado, seja objetivo e responda. Assim, não brigando com a questão, você aumenta a sua chance de acertar e não perde um tempo, como a Irene comentou, na hora de fazer a prova. Eu acho que 4 horas não é um tempo exagerado, mas também não é um tempo que falta. Basta a pessoa estar tranquila, né? E como você falou, se preparar para aquele momento, se organizar. Quanto melhor preparado você tiver, mais tranquilo você vai fazer a prova e não vai passar nenhum sufoco de não deu tempo de fazer. Eu acho que isso funciona também muito para a prova oral, para a prova prática, porque assim, todo ano muda, um ano teve tablet, outro ano teve modelo, outro ano a gente não sabe como é que vai ser, cada ano muda. Desenho, manual. Então assim, o importante é, se você estudou e você está bem preparado, independente da forma como cai ou de como é perguntado, você vai se sentir preparado para responder. Então é importante que a banca, a tendência, né, dos últimos anos que a gente vê da banca é de fazer uma prova mais,
posso dizer assim, generalista, mas assim, eles querem saber se vocês sabem as coisas mais frequentes e mais prevalentes de cirurgia plástica, se você consegue raciocinar com uma lesão, como se você tivesse um paciente, como é que você vai resolver aquilo? Como é que você vai rodar o retalho? De onde vai sair? Se o paciente estiver amputado, de onde vai sair o retalho? Né? O que você vai raciocinar? Que é muito levando um pouco para a parte prática, para a parte da vida real, né? Porque quando você sai da residência, você vai operar e você não está mais fazendo a prova, você tem que saber indicar qual é o melhor retalho, qual é a melhor cirurgia, qual é a melhor técnica de mama, qual é a melhor técnica de nariz, o que você vai fazer ali para aquele fissurado, o que você vai fazer para aquela malformação. Então, assim, você tem que aprender a raciocinar e não decorar. A gente, óbvio que tem caído algumas questões de rodapé, que acaba que você tem que ver o rodapé do livro, mas é importante para a prova prática aprender a raciocinar. Você ter um raciocínio que você vai levando para a resposta e você vai acabar chegando naquela resposta, principalmente numa prova prática que está ficando cada vez mais prática, cada vez mais voltada para desenho de retalho, desenho de técnica cirúrgica, indicação da cirurgia, como é que corrige uma conhecimento complicação. Da anatomia, do que você vai fazer, quer dizer, você tem que ter uma fundamentação teórica para a prova prática, o que a gente diz, a prova prática não é só saber desenhar o retalho, tem que saber o que passa aqui, o que é importante, o que pode ser lesado, por que está indicado, por que está contraindicado. Então, assim, embora nossos alunos sempre, tradicionalmente, temam, né, a prova prática porque é algo menos treinado, a gente vê que os alunos que estão melhores preparados na teoria, eles vão bem na prática, porque uma coisa está indivisível da outra, indissociável. Você tem um fundamento teórico, você vai saber indicar a técnica, vai saber o que tem de importante na anatomia, o que tem de complicação. Então, eu acho que vai meio que junto. Essa parte de complicação também cai bastante, né, Irene, nos seus temas, né? Complicação de mama, complicação, né, até de procedimento cosmiátrico, né, que está muito também na moda, né? Então, assim, saber como é que é essa questão de saber indicar o tratamento de uma complicação. Sim, o que a gente tem visto é que muitos assuntos relacionados à cosmetria estética são perguntados na forma de complicação. Então, assim, eu acho que já é uma forma que eles pensam, né, de preparar o aluno para resolver esses problemas. Eu acho isso bastante interessante. Eu acho que é uma forma de você valorizar competências e ver se o aluno teve realmente uma formação suficiente, né, um exame de suficiência. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês era assim, a sua postura na prova oral. Não é? A gente sempre tenta dizer isso para os nossos alunos. Tenha uma postura respeitosa, a roupa que você vai usar, não é? Você está fazendo um exame que vai fazer você ser um membro da sociedade. Então, eu acho bacana você demonstrar um respeito, o cara está de terno, de blazer, a menina está bem vestida, tudo direitinho. Respeito ao professor. É claro que mesmo que o professor não seja empático, você tem que se colocar como um cirurgião plástico. Você se formou, né? Eu acho isso bem bacana. Então, essas dicas são legais. Chega tranquilo, não afoba na hora de responder. Você raciocina, você tem um tempo para responder, para desenhar. E, assim, a grande maioria dos professores até ajuda. Ele quer que você acerte, não é isso? Isso, a maioria ali não está ali para te prejudicar, para te fazer reprovar. Eles estão ali testando o seu raciocínio, né? Então, é muito importante a postura, né? Deu branco, não começa a chorar, né? Ficar desesperado, né? A gente tem alguns anos em que tem alguns candidatos, principalmente candidatas, né? E que se desesperam, né? Que trava, não consegue mais responder. E não consegue, né? Assim, eu mesma passei por isso, gente. Então, assim, acontece com os melhores alunos, né? Então, assim, você travar e não conseguir evoluir na prova é uma coisa, assim, super normal, é super, né, possível, né? Então, assim, calma, tranquilo, certeza de que vocês estudaram, de que vocês estão preparados e que vocês vão dar o melhor. E lembrando também que é apenas uma prova, não necessariamente vai medir a qualidade de vocês como profissional. E tem todo ano. E se não passar, não se desespere, porque no ano seguinte você vai estudar novamente e você vai passar. Então, assim, é uma prova. É estressante, mas também não é o fim do mundo, não é, né? Sua vida não acaba ali, tranquilidade, eu né? acho que talvez seja
coisa mais importante nessa reta final, tranquilidade. Porque a formação você fez ao longo dos 3 anos, o estudo supostamente você fez, ou ao longo dos 3 anos ou nos últimos meses, né? Então você tem que ter tranquilidade para você não errar o que você já sabe. Você não vai saber tudo de tudo, mas é muito chato você errar o que você já sabe porque você está intranquilo, ou está assustado, ou está virando a noite estudando na véspera que não vai mudar nada esse resultado. Então acho que tranquilidade é o segredo assim nesse finalzinho. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que o que a gente queria trazer aqui um pouco para vocês é justamente isso, né? O que é a academia, como que surgiu, qual é o nosso propósito, qual é a nossa visão, o que a gente espera, né, de vocês como alunos ou como colegas, né? E lembrar que o estudo não é só para uma prova, né? Você Sim. estuda para a vida toda. Coisas Sim. que eu estudei quando eu fiz a minha prova de título, né? E aí você leu, né? Eu lembro que na época era o Mélega, né? Aquele Mélega antigo, né? Eu li 3 vezes o de crânio facial, porque eu gostava muito de crânio facial, de fissurados e tal. E assim, tem três marcadores diferentes no meu livro e tal. E assim, aquilo ali é para a vida toda, né? Para a prática, né? Então você gosta de mama, Sim. você vai estudar o livro de mama inteiro e aquilo ali vai te ajudar a decidir qual é a melhor técnica para cada caso, né? Sim. Então isso que é o mais importante, né? Assim, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ajudar na prova, estamos aqui para ajudar no resto da vida, né? E no resto Claro, da por que não? formação. Seremos colegas em breve de especialidade, inclusive. A gente se encontra no congresso, troca dúvidas, cada um dentro da sua área que se dedica mais da especialidade. Cirurgia plástica é uma especialidade fantástica, te dá a oportunidade de trabalhar tanto com a parte estética quanto reparadora do corpo inteiro. Então é uma coisa super vasta. Existem muitos assuntos que são absolutamente assim apaixonantes e você estão, na verdade, não terminando, estão começando a vida profissional de vocês. E vocês vão ser cirurgiões plásticos pelas próximas décadas. Então, é uma estrada que está só começando. E nós somos um grupo bastante heterogêneo, né? Formados em épocas diferentes, escolas diferentes. Então, eu acho que essas dicas que a gente dá, elas são importantes tanto para a sua vida profissional, para a formação, como também para o sucesso na prova, porque a gente tem tido um índice de aprovação bem legal, né, gente? Isso é importante. Essa metodologia que a gente foi desenvolvendo, eu acho ela interessante por isso, ela facilita você a chegar no teu objetivo. Então, isso eu acho legal, eu acho que é uma coisa importante para o aluno utilizar as ferramentas que a gente tem oferecido. E nós conseguimos a aprovação e somos profissionais que são reconhecidos nas nossas áreas específicas, né? Então, eu acho que é uma forma de você se inspirar no que você vai fazer no futuro e realmente conseguir o sucesso na prova, que é o objetivo de todos nós aqui, né? Então, pessoal, a gente deseja aqui para vocês muito sucesso, muita tranquilidade, muita paciência, muita dedicação nos estudos, sucesso na prova, sucesso na vida, né? A gente espera que de alguma forma a gente possa servir, né, ainda que minimamente como uma inspiração para vocês, né, uma inspiração de que todo conhecimento adquirido possa ser compartilhado, né, porque assim, a gente não tem a pretensão de operar todos os pacientes do Brasil, a gente tem mais é que formar pessoas com qualidade para que essas pessoas possam desenvolver a nossa especialidade e realizar as cirurgias com qualidade no Brasil inteiro, né? Então, assim, essa é o nosso maior desejo, né? Assim, de aprovação na prova e de sucesso na vida profissional para vocês. Lembrando que nós estamos à disposição nas nossas mídias, nas nossas plataformas, para tirar dúvidas, para dúvidas pessoais, profissionais, tudo que vocês quiserem aí que a gente esteja disponível, que a gente possa ajudar, podem contar conosco. Isso aí, tamo junto, pessoal. Até a próxima.